Boa noite aos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Casa Espírita Chico Xavier. Como de hábito, todo encontro, a reunião espírita, nós iniciamos fazendo uma prece, onde nós fechamos nossos olhos, lembramos que nós temos um guia espiritual que sempre nos acompanha, nos inspira e com certeza está a nos inspirar neste momento. Que nós tenhamos o mérito de receber outros benfeitores nesse momento de conexão com a doutrina, de oração, benfeitores que vêm até os nossos lares trazer fluidos na forma de revitalização, de fortalecimento ao nosso corpo e à nossa alma. Amém. Assim, nós iniciamos mais uma exposição doutrinária, cujo o assunto que nós trouxemos trata do perispírito. Seria então para nós inicialmente pensarmos o perispírito. O perispírito é um corpo etéreo, um corpo sutil, um corpo vaporoso, para nós tentarmos assim entender melhor o que seria esse corpo perispiritual, né? Disse também que o perispírito seria um corpo quintessenciado, o que dá a ideia de uma quintessência. Nós temos os quatro elementos, a água, o fogo, a terra, o ar. Então, o quintessência seria um quinto elemento. E eu gosto de dizer também ainda que o perispírito ele funciona como um tipo de arquivo das nossas memórias, ou melhor, dos nossos atos também. Nós vamos ver melhor no decorrer da exposição. E ainda, só para ilustrar melhor, todas, todas as informações que nós vamos colocar aqui, elas foram colhidas de quatro obras: o Livro dos Espíritos, Os Missionários da Luz, de André Luiz, onde tem alguns casos que nós vamos trazer para compreender melhor a importância do perispírito. Um pequeno trecho dessa obra Em Paz com a Vida, e ainda deste livro, O Perispírito e Suas Modelações. Para o nosso processo reencarnatório, nós, espíritos, necessitamos de dois corpos. O primeiro corpo é o corpo perispiritual, até porque ele é o corpo que nos acompanha depois do desencarne. E no próximo processo reencarnatório, seremos acompanhados por o perispírito novamente, em uma outra forma, da forma semelhante ao novo corpo físico, mas nos acompanha. Já o segundo corpo é o corpo material, o qual perece, né, se transforma como matéria depois do nosso desencarne. Nós vamos começar vendo então aqui três perguntas do Livro dos Espíritos, da segunda parte, no capítulo 1, sobre o que tem lá no Livro dos Espíritos, em três questões, 93, 94 e 95, sobre o perispírito. A questão 93 pergunta, Kardec perguntou aos espíritos: o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto em uma substância qualquer? Os espíritos respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, os espíritos esclarecem que essa condição vaporosa permite que o espírito se desloque no tempo e no espaço. O que para nós, que vivemos num mundo material e pesado,
é algo extremamente significativo. E, contudo, ele adverte que para os espíritos mais elevados é uma matéria mais grosseira, o perispírito que nos envolve. Porque a gente vai ver que também na evolução do espírito e nos mundos, para os mundos evoluídos, tudo vai ficando mais sutil, inclusive o corpo perispiritual. A gente vai ver que cada globo tem a matéria conforme a materialidade, né? E o peso material que existe nesse globo, inclusive na questão perispiritual. Ainda dentro da questão 93, ele traz a seguinte observação: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. O perisperma é uma película que envolve a semente dos frutos. Então, ele faz essa comparação para a gente ter uma leve ideia na similaridade com a semente do fruto, que seria o perispírito. E ainda quando ele explica ali que essa condição vaporosa nos permite transportar-se aonde queira, um- uma maneira de compreendermos isso é quando nós dormimos, que às vezes nós sonhamos e nesse sonho encontramos alguém. Pode ser uma pessoa encarnada, como desencarnada. Situação que de fato nós vivenciamos porque realmente encontramos aquela pessoa. E aí esse encontro se deu através do deslocamento do perispírito, tanto nosso quanto da pessoa que a gente encontrou. Como eu disse, pode ser uma pessoa que já desencarnou, um amigo, um familiar, ou alguém encarnado, que até mora em outra cidade, outro país, e a gente sonha, e às vezes esse sonho não é só um reflexo dos nossos pensamentos, mas sim um encontro real das almas. E aí a gente se vê e se identifica pelo corpo perispiritual, esse corpo vaporoso que nos permite esse deslocamento. A questão 94 diz assim: de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Então, da onde vem o perispírito? Da onde o espírito tira? Do fluido universal de cada globo. Razão por quê? Não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Aqui é aquela questão que nós comentamos, então. O fluido cósmico universal é um outro elemento que surge aqui, é de lá que sai a substância para formar o nosso perispírito. Claro, num processo elaborado pelos engenheiros siderais antes do nosso desencarne. Só que cada globo, conforme a sua evolução, tem esse fluido universal mais denso ou menos denso. Por isso que para um espírito evoluído, os mentores mais evoluídos que vêm fazer incursões de auxílio na Terra, e a gente vai ver alguns exemplos, o nosso espaço ele é denso para dada a evolução dessas almas mais evoluídas. Mas claro que eles têm a habilidade de reduzir a sua luz, vamos dizer assim, a sua luminescência, para vir até nós, nos auxiliar, inclusive diminuindo essa luminosidade até para não ofuscar a nossa capacidade de compreensão, e mesmo por um aspecto de humildade, porque quanto mais evoluído a alma, mais humilde ela é. Dentro da questão 94 tem uma subpergunta que pergunta assim: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, os mentores superiores, quando vêm até aqui, têm que se revestir se utilizando da roupa que o nosso mundo oferece, ou seja, do fluido universal, um pouco mais denso, mas é desse que eles se utilizam para o seu próprio perispírito no momento que se apresentam para nós, tanto para nós encarnados como para nós
desencarnados, espíritos que estão na crosta e precisam serem socorridos. Um outro exemplo, assim, para nós tentarmos compreender, seria, imaginemos um mergulhador. Mergulhador, para entrar no universo marino, ele precisa da roupa de mergulho, aquela roupa de borracha, do oxigênio, das nadadeiras. Então, seria o perispírito para adentrar o mundo submarino. Um outro exemplo que nos ocorre, o apicultor, quando tem que trabalhar com as abelhas, ele precisa daquela roupa que protege ele das abelhas, aquele chapéu com aquela telinha, né? Seria assim, o perispírito para adentrar o mundo das abelhas, né? Então, são exemplos assim, para a gente tentar imaginar e fazer uma relação da compreensão do que é o perispírito. E ainda falando da questão da humildade e da condição de ter que diminuir a sua luminosidade, nós vamos lembrar Jesus, né? Porque imagine Jesus sendo um espírito puro, o esforço que ele fez a favor da humanidade, de diminuir a sua capacidade de luz, reencarnar nesse mundo pesado, atrasado, né? Isso ainda há 2000 anos, quando o planeta estava muito mais atrasado ainda, para vir trazer, deixar a sua mensagem. Então não é por acaso que quando ele apareceu para Saulo de Tarso, que depois virou o apóstolo Paulo, na entrada de Damasco, que o Saulo ficou cego com a luminosidade de Jesus e permaneceu assim por 2 ou 3 dias, até que um enviado de Jesus veio, fez uma magnetização, fez um passe e Saulo voltou a enxergar. E o cristão que já trabalhava na obra de Jesus, que era o Ananias, que veio em auxílio ao Saulo, era justamente a pessoa quem ele ia caçar em Damasco, porque ele estava num momento que ele ainda perseguia os cristãos. Então vejam como que as coisas acontecem e como que Jesus conduziu esse processo aí, que foi aí o início da conversão de Paulo, que depois fez um trabalho grandioso, né? Isso está na obra Paulo e Estevão, uma obra maravilhosa que a gente recomenda a leitura. Vamos ver o que diz então a questão 95 do Livro dos Espíritos. Pergunta assim: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e podem ser perceptível? Tem forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, quando nós, no sono, eu já comentei que no sono a gente pode encontrar outros irmãos e reconhecê-los, porque vamos ver o corpo perispiritual. Quando nós desencarnamos e chegamos do outro lado e reconhecemos um parente, esse parente nós vamos reconhecer pela forma física que ele tinha aqui na Terra. Mas essa forma que nós estamos visualizando lá do outro lado é o corpo perispiritual, assim como ele também vai identificar que somos nós que lá estamos chegando pela forma perispiritual, que tem a mesma forma do nosso atual corpo físico. E também ele diz que ele pode ser palpável, porque existe quando um médium de efeitos físicos oferece condições de fornecer ectoplasma, o espírito, normalmente os mentores mais elevados, eles se materializam usando o ectoplasma desse médium que o fornece, e ele se materializa, aí ele pode ser palpável. A gente vai tocar como se estivesse tocando em alguém encarnado, embora que esteja ali se manifestando um espírito, né? Então veja como vai longe o estudo e a potencialidade desse elemento do nosso perispírito. Agora nós vamos passar para a obra, para o trecho da obra Em Paz com a Vida. Inclusive, a gente já fez uma outra exposição sobre as fases do processo reencarnatório, e aí nós vamos ver duas fases desse processo, são sete, mas são duas que envolvem mais essa questão do perispírito, quando nós estamos sendo preparados para o nosso reencarne. E uma dessas fases é a redução perispiritual.
que é quando o perispírito ele é acoplado, aproximado do perispírito da mãe, o perispírito daquele ser que vai reencarnar. Redução perispiritual diz assim, ó, precedendo a reencarnação, o corpo espiritual, o perispírito, passa por um processo de redução. Nessa etapa, o nível de consciência e o processo de redução variam segundo o estágio evolutivo de cada um. Então, aqui já é uma coisa interessante que, dependendo da nossa condição evolutiva, nós participamos de maneira mais consciente ou não desse processo da redução perispiritual. Porque a gente vai ficando inconsciente, meio que adormecido no momento que é feita a redução perispiritual para o nosso reencarne. E essa consciência ou inconsciência, então, ela é maior ou menor dependendo da nossa condição evolutiva. Com a ação magnética realizada por trabalhadores do mundo espiritual e com o auxílio do próprio reencarnante, então nós contribuímos, né? A forma perispiritual se torna reduzida semelhante a uma criança. É um processo semelhante à desencarnação na Terra, pois para poder passar de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro mundo. Então, quando nós desencarnamos, a matéria que vai nos revestir para habitarmos o mundo espiritual é o perispírito. O corpo físico fica para trás. Aqui é feita a miniaturização e a gente vai receber o corpo físico, porque quando esse perispírito é aproximado ao corpo da mãe, acoplado, já tem a fecundação do óvulo, né? É um processo concomitante. E então a gente vai se revestir, além do perispírito, do corpo físico, que é o invólucro necessário para habitar esse mundo material. É aquele processo que falava ali em cima, que é como trocar de roupa, a roupa necessária. Ou a roupa de mergulho para o mundo submarino, a proteção das abelhas para aquela roupa para o apicultor, né? Então, em cada ambiente, a gente tem que vestir a roupa adequada ao ambiente. Assim como na morte, quando abandona o corpo físico, ao retornar, deixa a parte mais grosseira do seu invólucro sutil. E aqui está reforçando que no desencarne nós deixamos o corpo físico para trás e retornamos apenas com o corpo espiritual, o perispírito. Uma outra fase importante é a fecundação espiritual. Nessa fase, estando o espírito já esquecido das existências anteriores, a espiritualidade amiga efetua a união do seu perispírito com a mãe. Então, é aquilo que nós comentávamos, né? Porque isso é um processo que vai acontecendo tudo meio junto, né? Não tem como separar. No momento que ele está sendo miniaturizado, que foi a fase anterior, ele já está sendo aproximado ao corpo da mãe. E aí vai perdendo a consciência. Os pais, durante o sono físico, participam em espírito de forma lúcida e consciente desse momento, embora, após despertar, não guardem uma lembrança perfeita, mas tudo ficará gravado na memória eterna. Então, olha que projeto maravilhoso e muito bem elaborado pelo mundo espiritual. Durante o sono físico, antes do reencarne total, o espírito que vai reencarnar encontra o pai e a mãe. É um mundo espiritual preparando esse encontro, harmonizando, para que essa conexão seja a mais harmoniosa possível, não só com a mãe, que vai receber, né, gerar no seu útero, mas também com o pai. Claro que aí a gente tem, às vezes, desafetos, né? A própria gestação é mais conturbada ou não, dependendo das afinidades, da sintonia desses espíritos, daquilo que vivenciaram em vidas passadas. Mas é cuidadosamente elaborado esse programa, esse encontro, essa preparação para facilitar a harmonia familiar. Agora, da obra Missionários da Luz, nós vamos trazer alguns relatos dos tantos que o nosso irmão André Luiz traz e que vai ilustrar para nós melhor a compreensão da questão do perispírito. Então, num determinado trecho da obra Missionário da Luz, diz assim: é por este motivo, leitor amigo,
que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Templo vivo da carne terrestre, em que pese a perda do corpo físico depois da morte, é um templo vivo e nós temos uma responsabilidade da forma como nós cuidamos e esse templo vivo, né? Um templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo que vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Então, o corpo físico é esse templo vivo e o perispírito é essa organização viva que se amolda às células materiais. Ou seja, existe para conexão com cada célula do corpo físico uma correspondência, ou uma célula, vamos dizer assim, no corpo perispiritual. Nós vamos entender melhor agora vendo os casos que vêm pela frente ainda. É, Aqui nós vamos citar o caso da Adeline e Raquel, o processo reencarnatório de Segismundo. Diz assim, desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, aqui é o André Luiz falando, porque o André Luiz, ele começa falando assim, porque quando ele estava encarnado, ele era médico. Por isso que ele diz, desde os tempos de estudo no campo da medicina, ainda se refere quando ele era um espírito encarnado. Fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual, aqui ele está se referindo ao nosso lar, aonde ele, depois do desencarne, foi recolhido, depois de ter passado 8 anos no umbral, ele foi recolhido à colônia nosso lar. Ele diz, então, na colônia espiritual a que me conduziram, a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Ele participou dessa redução perispiritual desse cidadão chamado Segismundo. Então, ele pôde, como estudioso no mundo espiritual, acompanhar essa redução perispiritual. Então, ele voltou lá no tempo da medicina para imaginar, para fazer essa comparação do quanto o mundo perispiritual permitia um olhar completamente diferente e de uma condição, de uma outra realidade que ele, como médico encarnado, nunca supôs, nunca imaginou, né? Então, porque a vida de Segismundo foi ele foi, ele matou o Adelino. O Adelino ia casar com a Raquel. E aí ele queria ficar com a Raquel e matou o Adelino. E aí, em vez de ficar com a Raquel, ele se perdeu na vida, a Raquel se prostituiu, então ele comprometeu a reencarnação dos três. E aqui, quando ele acompanhou essa preparação do reencarne do Segismundo, o Segismundo estava voltando como filho do Adelino e da Raquel, que já tinham reencarnado, e daí ela estava grávida, ia dar à luz, então, ao Segismundo, para eles reharmonizarem todo o processo perdido na encarnação anterior, né? Com toda essa preparação no mundo espiritual, né? Então, o André Luiz pôde acompanhar essa redução perispiritual. Agora nós vamos trazer o caso de Antônio, que é relatado na obra Missionário da Luz, também pelo André Luiz, que diz assim: Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre. Alexandre era o mentor espiritual, numa dessas incursões que eles faziam na crosta terrestre, e que o André Luiz acompanhava.
auxiliando naquilo que ele já conseguia auxiliar, o socorro, mas aprendia muito também observando o mentor. E o mentor, Alexandre, então, comentava que o Antônio era um viúvo, né, há 20 anos, e está às vésperas de vir a ter conosco, estava próximo de desencarnar, voltar ao plano espiritual. Nosso amigo, porém, o Antônio, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. Então, esse teu Antônio tinha algumas pendências para que ele fizesse a transição com mais tranquilidade e resolvendo pendências que ele ainda não tinha resolvido. E aí o Alexandre segue dizendo assim: o Senhor, e aqui ele está falando de Deus, porque é um Senhor com S maiúsculo, nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E aqui eu quero chamar a atenção daquilo que eu comentei da humildade. Então, o Alexandre, sendo um mentor extremamente elevado, ele ia fazer uma magnetização, como nós vamos seguir, no Antônio, para dar essa sobrevida ao Antônio. Ele, com o poder de magnetização na condição de espírito elevado que ele tinha. Mas como é que ele disse, como é que ele se referiu? Ele disse: o Senhor Deus nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento do irmão. Então, aqui a gente chama a atenção da humildade do mentor. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Então, note, ele tocou o cérebro do Antônio. Qual cérebro? Não do corpo, do perispírito. Toda magnetização que ele fizesse no cérebro perispiritual, obviamente, iria gerar o reflexo no cérebro do corpo físico. Quando nós entramos numa sala de passe da casa espírita para receber o passe, não funciona diferente. Quando você está lá, fecha os olhos, se concentra, vêm os médicos e aplicam o passe, esses fluidos eles vão cair sobre o nosso corpo perispiritual. Você estava com uma dor de cabeça, saiu aliviado depois do passe, passou pelo perispírito, na cabeça do perispírito, com um reflexo na célula do corpo físico e gerou a harmonia necessária. Hum? Então, esse é o papel, a importância do perispírito nesse processo. Então, seguindo aqui, o Alexandre tocou o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede sua cooperação. Então ele precisava que o Antônio desse uma despertada, tivesse pelo menos um tanto de consciência para ele aplicar esse auxílio. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência. Então ele teve um breve despertar. E uma outra questão importante aqui nessa leitura que o mentor faz, e nesse caso ele estava focado mais no cérebro, mas por óbvio que o mentor dessa capacidade consegue fazer a leitura completa, perispírito integral do cidadão que ali está, né? Claro que nesse caso o socorro estava sendo direcionado ao cérebro. Então imaginemos que daquilo que nós conhecemos aqui na Terra, que a gente faça um exame, junte três exames mais comuns que a gente conhece: um raio-x, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética. Isso não chega perto, né? É um mínimo da capacidade do mentor de fazer a leitura do corpo perispiritual e identificar exatamente todas as questões físicas e psicológicas daquele ser que está ali sendo socorrido, né? Então, a nossa capacidade médica é extremamente limitada se a gente parar para fazer uma comparação. Nem é de comparar, na verdade, né? Mas só para a gente entender o processo. Então, segue aqui o atendimento do Alexandre,
Na qualidade de discípulo, acentuar. Aqui daí o André Luiz segue comentando o que ele estava observando. Na qualidade de aprendiz, de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. Então, André viu que já havia uma mudança na expressão do Antônio. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhora. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Então, olha que maravilhoso, né? Não há muito mais do que descrever. Então, André Luiz escreveu perfeitamente, assim. Ele visualizou o reflexo daquela magnetização, né, no movimento do seu Antônio, e ele conseguia ver esse reflexo do cérebro perispiritual para toda a expressão do seu Antônio, né? Como dissemos antes já. Cada célula perispiritual gera um reflexo na célula física. Depois de um quarto de hora, uns 15 minutos mais ou menos, segundo o meu cálculo de tempo, o André Luiz explicando ainda, né? Estava finda a laboriosa intervenção magnética de Alexandre. Mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Então, esse processo de auxílio foi para dar mais ou menos esses 5 meses, que era o tempo necessário para o seu Antônio finalizar os resgates. E, por óbvio, ele teve o mérito desse auxílio, né? Porque tudo está no plano divino, conforme nós merecemos, né? Os mentores vêm, nos socorrem. Então, assim, e a gente não faz ideia, né? A gente não imagina, assim, o auxílio que está ocorrendo nesse momento, nos mais diversos lugares, na crosta terrena, por tantos mentores espirituais que vêm em auxílio. Aqui é um caso que o André Luiz acompanhou, e nós temos a alegria de, através da doutrina espírita, poder ler esses relatos concretos de auxílio que o mundo invisível faz, né? Aí nós vamos passar a um outro caso aqui, que é relatado também pelo André Luiz, né? Em uma outra oportunidade em que ele fazia uma dessas incursões com um outro mentor espiritual. Esse mentor espiritual chama-se Manassés. Então, o André Luiz relatando aqui nos fala o seguinte: Manassés tomou o pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou: aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros desde o cólon descendente à alça sigmoide? Aqui o Manassés pergunta para o André Luiz se ele estava observando esses pontos escuros. Esse cólon descendente da alça sigmoide é a região do intestino grosso. Tá? E daí segue o Manassés. Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. Então, ali o mentor estava dizendo que ele ia sofrer uma úlcera e era uma escolha do próprio rapaz que reencarnou. E porque extrema curiosidade me vagueasse os olhos, Manassés explicou. Então, o mentor percebeu quando Alice tinha mais curiosidade, porque o mentor espiritual ele não precisa ouvir do André Luiz, ele capta mentalmente. Então, ele percebia o que o André Luiz estava pensando e as dúvidas que vinham na cabeça dele, e ele passava a explicar para o André Luiz. Aí o Manassés segue dizendo assim: esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada
ligou-se fortemente a ele e a da semente do crime, que infeliz assassino plantou num momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Então ele matou um cidadão, como acontece muitas vezes, e a gente sabe que é assim. Acabou que essa pessoa que morreu passou a assediá-lo, né? Passou a ser seu obsessor. Claro, por ódio, por revolta. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa emanação, e a entidade, fora da carne, passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarzinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Então, lá naquela encarnação onde ele matou, depois, quando ele morreu, antes de morrer, o cidadão que ele matou passou a infernizar a sua vida, né? E quando ele morreu, ele estava com o organismo dele perispiritual também comprometido. É nesse sentido que eu me referi logo no início, que também o perispírito é uma espécie de arquivo, de memória, de coisas que a gente praticou. Mas vamos ver na sequência aqui, para entender melhor. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e, depois de largo padecimento purificador, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Então, ele, depois de ter desencarnado, processo longo, que aqui não relata o tempo, mas ele, arrependido, né, se aproximou, resgatou, vamos dizer assim, tentou fazer o resgate, né, perdoar, ser perdoado, né, desse que ele tinha matado. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Quando a gente quer melhorar, tem o auxílio sempre. Então, aqui ele conseguiu muitos amigos benfeitores no mundo espiritual para ajudá-lo nesse processo de redenção, né? De buscar o perdão daquele irmão que ele tinha matado. Entretanto, a dívida permanece, quer dizer, ela não estava totalmente resolvida. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, porque ele matou o outro, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Então, quando ele diz que não precisará morrer em espetáculo sangrento, seria de forma semelhante que alguém o esfaqueasse, por exemplo, né? Seria uma situação. Contudo, a úlcera indica que é a região onde ele esfaqueou o outro. Então, ali ele trouxe essa marca escura, levou no arquivo perispiritual e é dessa forma, através da úlcera, que ele vai desencarnar, né? Então, experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Então, nesse novo processo encarnatório, ele vem com o propósito para essa libertação. Num programa reencarnatório em que dá para entender aqui, por todos os esforços que ele fez, né, de resgatar, ele contribuiu na elaboração do próprio programa, porque disse logo no início que foi pedido dele, né, o processo da forma que foi construído. Claro que ele tinha já o esclarecimento, o desejo do amor e do perdão suficiente para participar mais decisivamente na forma como seria o seu programa reencarnatório.
Agora, para nós caminharmos para o nosso encerramento, da obra O Perispírito e as suas modelações, nós vamos trazer um texto final, essa obra de Luiz Gonzaga Pinheiro. É um texto maravilhoso. Eu me encantei com esse texto, eu acho que ele dá o fechamento do assunto que nós estamos tratando aqui. Vamos lá, então. Durante a vida, o funcionamento orgânico faculta o desprendimento do fluido vital, que vem a ser reduzido frente ao desgaste a que se submete o corpo em atividade, em função do tempo. Aqui entra um outro elemento que é de crucial importância a gente entender, o fluido vital. A gente falou do fluido cósmico universal, que envolve o universo todo, envolve todo o nosso globo. Ele está em toda parte, né, em todo o universo, respeitando essas características de cada globo. Agora ele está falando não do fluido cósmico universal, do fluido vital, que vai reduzindo conforme o desgaste do nosso corpo. O que seria isso? Uma comparação bem simples, mas que a gente pode entender, é como a bateria do nosso celular, né? A vida útil de um dia, 2 dias ali do nosso celular, ela termina quando acaba a bateria do celular. E é mais ou menos isso. Fluido vital é a carga que é colocado é a nossa bateria do tempo de encarnação, né? Então a gente vem, vamos dizer assim, com uma carga de vida de 60, 70, 80, 100 anos, dependendo do programa reencarnatório de cada criatura, porque o tempo, o número de anos que nós vamos permanecer encarnados, ele está previsto no programa reencarnatório. Mas a gente viu ali no caso do seu Antônio, que ele teve uma sobrevida de uns 5 meses, mais ou menos. Isso também pode ser dilatado. No entanto, a quantidade de fluido vital pode ser renovada, em parte, pela absorção de elementos que o contenham. Então, tem elementos que contêm fluido vital. Opa! Então, vamos ver. Quais esses elementos? Alimentos orgânicos e minerais. Ar, respirar. Muitas vezes a gente não respira direito, né? Eu, como uma pessoa ansiosa, em muitos momentos me percebi a ansiedade tão grande, falando que de repente tem que parar, assim, tá acabando o ar, num processo de ansiedade, um equívoco de postura, né? Então, respirar profundamente, na natureza, botar os pés na grama, né? Alimentação orgânica. Lembra que nós vimos ali que o nosso corpo físico é um templo vivo? Então, é como que a gente cuida desse templo vivo. Aqui são essas dicas que, inclusive, pode ampliar, reenergizar nosso fluido mental, fluido vital. A ação da prece como fonte receptiva à oração, não tem dúvida, né? É nosso momento de elevação, de transcendência, de troca de energias, de fluidos com o mundo espiritual. Então, a ação da prece como fonte receptiva pela transmissão de um indivíduo para outro, e ainda na transmissão do indivíduo para outro, quando estes se identificam fluidicamente, tal como ocorre nos tipos sanguíneos. Então, quando a gente encontra uma pessoa querida, que a gente tem afinidade e dá aquele abraço gostoso, ou que senta para conversar com uma conversa edificante, positiva, ou senta para tomar um café, marca um encontro, são trocas que nos renovam, né? Como se fosse uma transfusão de sangue, ele fala aqui. Então, esse encontro com essas pessoas que a gente se identifica propiciam para nós esse bem maior. Ocorre que sempre chega um momento em que os órgãos, pelo esgotamento imposto pelo uso, não conseguem manter a palpitação da vida. É então que, pela incapacidade de reter o fluido vital, a morte é inevitável. Então, por mais que haja uma sobrevida, vamos dizer assim, em algum momento todos nós iremos morrer. Isso digamos assim,
uma certeza para todo mundo. Em alguns casos, quando o fluido vital se torna reduzido pela deficiência orgânica, para que seja prolongada a vida na matéria, o complexo espírito-perispírito é levado a laboratórios do invisível, onde onde lhe é aplicada a técnica de sobrevida. Olha que interessante. No caso do Antônio, eu diria que o laboratório espiritual veio até ele, né? Ou nós podemos ser levados durante o sono físico para essa técnica da sobrevida. Claro, desde que a gente tenha merecimento para isso. Esta consiste em transfusão de fluido vital, alongando a vida na matéria em determinado número de anos, necessários à complementação de importantes tarefas. Antes de comentar um pouquinho sobre esse alongar anos para importantes tarefas, é importante a gente não esquecer que a gente faz o contrário. O contrário também acontece. A gente, em vez de alongar, a gente queima a bateria mais aceleradamente. A gente encurta o nosso tempo de vida, o tempo do nosso programa reencarnatório, por todo tipo de excesso, alimentação, drogas lícitas, ilícitas, comportamentos desregrados, é, descuido com aquele templo vivo, que é o nosso corpo físico, né? Tem todas aquelas dicas que foi dado ali em cima. Então a gente comete o que também se chama de suicídio indireto, quando a pessoa fuma, né, compromete o organismo, fuma por muitos anos e aí morre alguns anos antes, em função desse comprometimento, que foi o que aconteceu com o André Luiz, né? Porque quando ele estava no umbral, as entidades lá chamavam ele de suicida e ele não entendia por quê. Como médico, mas ele cometeu abusos, então ele acabou morrendo um tempo antes, comprometeu o seu sistema gástrico. E aí, quando ele, depois de 8 anos no umbral, quando ele foi socorrido, que ele chegou no laboratório espiritual lá do nosso lar, no hospital, começar a tratar ele, o primeiro médico que veio fazer o atendimento comentou com o mentor ao lado, dizendo assim: é uma pena que ele tenha vindo pelo suicídio. E aí ele já estava incomodado com a situação, ele perguntou: mas como assim? Aqui também estão dizer que eu me suicidei? Aí o médico explicou para ele. Aí foi explicado, ele foi entender o processo do que a gente chama suicídio indireto. Então, não é só através de um ato instantâneo que a gente tira a nossa vida que a gente comete o suicídio. Mas sobre o alongamento da vida, tem um caso, eu não lembro qual a obra agora para relatar para os irmãos, mas tem uma obra em que conta, eram três amigos. Um, todos eles gostavam de caçar. E um deles, eles combinaram uma caçada. E um deles planejava atirar durante a caçada e matar o outro. Porque esse outro, ele não gostava de alguma vez que ele foi na casa dele da maneira como ele olhou para a mulher. Então, esse amigo, vamos ver, amigo um, 2 e 3. O amigo um que estava na frente, o 2 era o que estava incomodado. Numa determinada situação, atirou para matá-lo, em função dessa questão que ele observava no comportamento dele em relação à esposa. No que ele atirou, ele se escondeu, mas ele não matou, não acertou. O terceiro, que estava mais atrás, viu a intenção e atirou também para matar e acertou e matou o primeiro. Bom, o segundo desencarnou depois lá no plano espiritual que ele foi descobrir que ele não tinha matado, mas ele carregava na consciência esse peso de que ele tinha matado o amigo. O terceiro matou porque queria a mulher do primeiro. Chega a ser engraçado, mas foi isso. E, tendo matado, ficou com a mulher do primeiro. Consequentemente, ele tinha esse compromisso para resgatar. Só que veja bem, esse terceiro que matou a mulher do primeiro, se entregou completamente à vida do lar, a zelar pela esposa, cuidar e cuidar da filha dela,
que era filha daquele que ele matou. Foi um marido e um pai para aquela menina, exemplar. Mas não só isso. Ele, nos negócios que ele tinha, ele empregava inúmeras famílias. E ele era um verdadeiro pai para todas aquelas famílias. Tá? Ele cuidava, zelava, então ele tinha uma encarnação assim, muito dedicada ao bem, ele tinha um trabalho magnífico, porque muitos dependiam dele nessa gestão que ele fazia dos negócios. E o plano espiritual programou, eu não lembro se 10 ou 15 anos de sobrevida, porque o tempo que ele estava previsto para o desencarne, ele teria uma revitalização de fluido vital com mais 10 ou 15 anos, em função do trabalho que ele fazia no bem, não só para a esposa e para a filha, mas para todos aqueles que dependiam e as famílias de quem ele cuidava. Vejam que ele ia ter que resgatar, né, o fato de ter matado o outro, mas apesar de, e pelos benefícios que ele fazia a muitas pessoas, ele teve esse benefício. Isso está nas obras espíritas, num relato como esses que a gente está lendo aqui. E para nós encerrar, então, diz assim, no finalzinho do texto aqui, que esse fato de prolongar a vida é antes excepcional do que comum. Essa operação pode ser repetida, mas chega ao ponto em que os órgãos exauridos em seu tempo útil não mais assimilam o combustível que os movimenta. É a hora de transferência de domicílio para o espírito. Então, por mais que se prolongue, e pode até ser repetida, como eu disse ali, tem mais de uma sobrevida, vai ter um momento em que vamos desencarnar pela lei natural, né? A gente retorna ao mundo espiritual e segue lá nosso trabalho, nossos estudos, reencontro com os amigos, familiares, né? E que bom que quando chegar o nosso momento possa ser de uma condição mais harmônica possível e mais favorável à nossa evolução. Nós vamos fechar nossos olhos então e agradecer por esses ensinamentos que os espíritos trazem e nos auxiliam tanto a esclarecer o nosso processo de vida, o nosso programa reencarnatório, compreender um pouquinho mais de nós mesmos. Possamos, nesse momento em que nós levamos o pensamento, sintonizar com o alto na troca de fluidos, renovando assim, então, as nossas células perispirituais com o devido reflexo no nosso corpo físico. Agradecer a Deus pela vida, por tudo que nós recebemos até o dia de hoje. Somos agradecidos. Amém.